Olá, boa noite, a paz de Jesus, o amor de Maria, a força do Espírito Santo, esteja com todos nós. Segunda aula sobre a tradição apostólica, aqui do nosso catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos dar continuidade, encerrando aqui esse segundo vídeo sobre a tradição apostólica, para que nós possamos falar sobre a Sagrada Escritura e o magistério. Esses três pilares da nossa fé católica. Então, desde já, vamos dar início na página aqui 34 e parágrafo 77 do nosso catecismo. E diz assim: continuada na sucessão apostólica. Para que o evangelho sempre se conservasse inalterado, vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica, e que é impressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Então aqui está explicando que para que os evangelhos permanecessem vivos na igreja, os apóstolos deixaram os bispos para manter essa tradição, o magistério, o encargo do magistério e a pregação apostólica. Tanto na imprensa, como nós temos no dia de hoje, como existia naquele tempo, nos pergaminhos, nos papiros, no enrolo da lei, como na tradição viva dentro da igreja. E continua assim: esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, é chamada de tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a Igreja, em sua doutrina viva e culto, perpétua e transmite a todas as gerações tudo que ela e tudo que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfunde na praxe e na vida da igreja crente e orante. Que riqueza, né? A gente observar aqui a tradição apostólica e também os escritos que estão na Sagrada Escritura, uma completando a outra, e com a interpretação do Sagrado Magistério. E continuamos aqui. Assim, a comunicação que o Pai fez de si mesmo por meio do Verbo no Espírito Santo permanece presente e atuante na Igreja. O Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho, e o Espírito Santo, pelo qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através dela no mundo, leva os crentes à verdade e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo. Essa é a força do magistério, da explicação da Igreja, da tradição viva, sob a ação do Espírito Santo, que os apóstolos passaram a ensinar tanto a tradição, a força da tradição, como também a Sagrada Escritura, todos assistidos pelo Espírito Santo. Então vejamos aqui a riqueza da tradição apostólica, da sã doutrina da Igreja. O parágrafo 185 do Catecismo diz assim: ninguém pode ter Deus por pai que não tem igreja por mãe. Então a igreja é mãe. E a igreja tem os três pilares da nossa fé: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. E aqui diz assim:
a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura, elas estão entre si estreitamente unidas e comunicamente, pois promandando ambas da mesma fonte divina, forma de certo modo um só e todo, e tende para o mesmo fim. Tanto como outra torna-se presente e fecundo na Igreja. O mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus e todos os dias, até a consumação do século. Uma citação aqui de Mateus 28, 20. E Jesus afirma, após voltar para o Pai: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Uma afirmação de Jesus. Então aqui nós possamos observar a relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. Primeiro veio a tradição, depois veio a Sagrada, depois veio os escritos. Então a tradição foi passada para o papel, para a imprensa, e permanece viva até os dias de hoje, tanto aqui no Ocidente como no Oriente, dentro da religião católica apostólica romana. E aqui no parágrafo 81. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus, enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente conservasse e exponha e difunda. Essa é a missão da igreja, né? Ensinar aquilo que Jesus nos ensinou. Que seja por tradição, que seja por escrito. Ensinar a verdade do Evangelho. E conservar aquilo que Jesus nos deixou. Daí resulta que a igreja, a qual está confiada a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva da sua certeza a respeito de tudo que foi revelado somente da Sagrada Escritura, pois ambas devem ser aceitas e veneradas, com a qual sentimento de piedade e reverência. Então aqui está explicando, tanto a Sagrada Tradição como a Sagrada Escritura deve ser reverada, né? Ter essa referência e venerada a palavra de Deus, tanto a Sagrada Tradição como a Sagrada Escritura. E essa é uma certeza de fé. A tradição apostólica e tradições eclesiais. Aqui já chegando no parágrafo 83. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus. E os que receberam por meio do Espírito Santo, com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. E o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares litúrgicas ou devocionais surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Continue elas as formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas a diversos lugares e às diversas épocas. E à luz da grande tradição, que estas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonada sob a guia do magistério da igreja. Então, a igreja é quem tem autoridade para dizer o que é certo e o que é verdade. Essa tradição apostólica foi confiada aos apóstolos. E os apóstolos, por sua vez, confiaram aos bispos para poder ensinar e interpretar o Novo Testamento inteiro
até Jesus morrer, ressuscitar e voltar ao Pai, não tinha nada escrito. Então, na tradição viva apostólica, que dizia, ensinava aquilo que Jesus ensinou e guardava essa verdade ao longo do tempo, né? Tanto tinha as devoções litúrgicas como a tradição apostólica. Isso foi passando de pai para filho até chegar aos primeiros escritores do Novo Testamento. Que o Antigo Testamento já estava completo, mas o Novo não. Aqui a interpretação. Depósito da fé. O depósito da fé é confiado à totalidade da igreja. E aqui no parágrafo 84, vamos parar por aqui. Patrimônio da fé. Depósito fidei. Contido na Sagrada Tradição e nas Sagradas Escrituras, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja, pregando-se fielmente. Mesmo o povo todo unido aos seus pastores, perseverar continuamente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e nas orações, de sorte que na conservação do exercício e na profissão da fé transmitida se crie uma singular unidade do Espírito entre os bispos e fiéis. Então, o depósito da fé, aquilo que a igreja ensina, é aquilo que Jesus nos ensinou. A totalidade do depósito da fé foi confiada à igreja. Como eu falei, vou repetir novamente. Parágrafo 181 nos diz assim: ninguém pode ter Deus por pai que não tem a igreja por mãe. Então a igreja é mãe, a igreja é mestra. E sob a autoridade da igreja é que nós confiamos. Santo Agostinho nos dizia assim: eu não acreditaria no Evangelho se isso não levasse à autoridade da igreja. Veja a grandeza, né? Da igreja aqui para nós. Seu ensinamento. Então aqui, encerrando essas duas gravações com a sagrada tradição viva desde o tempo dos apóstolos, desde a antiguidade e viva até hoje no meio de nós. Tudo que está na Sagrada Escritura é verdade, mas a verdade não está na Sagrada Escritura, também está na tradição e está no magistério. Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que Deus confiou ao Papa e aos bispos e seus sucessores. Essa é a nossa fé. Essa é a fé da Igreja. Meus irmãos, ser católico é bom demais. Na Igreja Católica, nós encontramos toda a plenitude de graça, todos os meios de salvação, nós encontramos na Igreja Católica. Todos os recursos que nós encontraremos, nossa profissão de fé, a vida da liturgia, os sacramentos, os mandamentos, a oração, tudo que nós precisamos para a nossa salvação, nós encontramos aqui na Igreja Católica Apostólica Romana. Então a igreja é rica em sabedoria. Quando a igreja fala, é a voz de Deus, é a boca de Deus falando ao mundo e falando aos irmãos. Então, eu aconselho aqueles que não têm conhecimento, que leiam o Catecismo da Igreja Católica, as 4 partes do Catecismo, aprofundem seus conhecimentos na patrística, na vida dos santos, os primeiros santos da Igreja do primeiro século. Aprofunde seu conhecimento sobre a tradição apostólica, sobre a Sagrada Escritura e sobre o magistério. O católico de verdade precisa ser praticante, precisa conhecer a sua igreja, precisa conhecer a sua doutrina, não para discutir nem para combater, estar brigando com alguém, mas para perseverar na fé, ser perseverante na tribulação, na humilhação, e não ser enganado por sopro de doutrina, por falsas de doutrina. Amém? Espero que tenha esclarecido um pouco. Dentro de 15 minutos não dá para falar tudo. Então eu vou fazer um tipo de resumo, para que você em casa, que tenha seu catecismo, acompanhe também
E aquele que não tem, compre para colocar em prática esse ensinamento e esses estudos do catecismo. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, faça um estudo junto e veja o valor e a grandeza da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Estou eu permanecer unido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.